Hoje é sábado, meus amigos. Vou ler para vocês aqui um texto que está em Mateus, né? E quando Jesus subiu, quando ele ressuscitou, ele subiu aos céus, se despediu dos discípulos, que nos fala assim, aqui em Mateus, nos diz assim, Mateus no capítulo 28, aqui fala assim, a grande comissão, capítulo 28, versículo 16 a 20. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando ouviram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou-lhe, dizendo: Eis-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, né? Então, como vocês estão vendo aqui na palavra de Deus em Mateus, está falando que Jesus, quando ressuscitou, ele se despediu dos discípulos e subiu ao céu e disse para eles guardar todas as coisas. O que significa guardar todas as coisas, né? Guardar todas as coisas significa você obedecer a Deus, ser obediente. O pecado de Adão e Eva foi a desobediência, desobedecer a Deus. E aquele que não guarda os mandamentos de Deus está desobedecendo a Deus. Não pode guardar só 9, tem que ser os 10, porque os 10 mandamentos de Deus foi escrito com o próprio dedo de Deus, né? 10 mandamentos. Então Jesus disse que deixaria os 10 mandamentos em 2. Por que ele disse que deixaria em 2? Porque do primeiro ao quarto mandamento, que é o guarda do sábado, que nós devemos guardar, termos comunhão com o nosso Deus, né? E ajudar os necessitados. Nós podemos sim fazer a obra de trabalho, como Jesus fazia quando ele andou nesse mundo. Ele ia para o templo no sábado louvar, e ali mesmo no templo ele curava as pessoas. De lá ele saía de aldeia em aldeia curando as pessoas, ajudando com alimento, ajudando em tudo que as pessoas precisassem, tirava os demônios das pessoas, né? Então é isso que Deus veio mostrar para nós. Jesus é o nosso próprio Deus e ele veio nesse mundo como ser humano para dar um bom exemplo sobre os mandamentos dele. Os mandamentos, na verdade, como muito diz que foi abolido porque não salva, mas estou enganado, porque o mandamento de Deus e os 10 mandamentos não foram abolidos, né? Ele salva o ser humano, sim. Se você tiver só a fé, mas não guardar os mandamentos de Deus, você não vai se salvar, porque fé a gente pode ter em qualquer coisa, num objeto, em Satanás, numa pedra, em qualquer coisa a fé te pode ter, né? Mas se você tiver realmente a fé espiritual de Deus e obedecer a Deus, guardando os seus mandamentos, que é o sinal, o mandamento de Deus é um sinal do ser humano, né? Um símbolo para a salvação. Quem não guardar, não obterá a salvação. Em nome de Jesus. É o que Jesus fala e Deus também, que Jesus é o nosso próprio Deus e Deus é o nosso próprio Jesus. Amém. Vou louvar aqui um louvor, né? Alvo mais que a neve, ele é também do Inário, um louvor muito bonito. Vou louvar nesse sábado, hoje, né? Dia 2, dia de finado. Hoje é lembrar das pessoas que já se foram, né? A palavra de Deus diz que quando o ser humano morre, ele dorme. Nada de ir para o inferno. Não vai para o inferno não, minha gente, como muita gente fala, porque o inferno é aqui mesmo, o inferno é a sepultura, né? Então, quando o ser humano morre, ele dorme, né? Quem morreu de Jesus para cá, depois da morte dele, estão dormindo ainda, esperando a vinda de Jesus. Até a própria mãe dele, Maria, está dormindo ainda, aqui nessa terra, esperando Jesus vir, o filho, buscar ela, né? Então, quando a pessoa morre, a pessoa dorme, né? E o espírito volta para Deus. E quando se separa, aquela suspiração que Deus deu para Adão, que deu para nós,
da nossa alma, que é o nosso corpo, né? Que é a nossa carne, se separa, então nós ficamos dormindo até a vinda de Jesus, quando ele vir nas nuvens do céu, nos buscar desse mundo tão cheio de pecado, né? E quem irá com ele? Quem irá com ele? Por mais que você peque nesse mundo, seja o maior pecador, mas se você pedir perdão até na hora da sua morte, você obterá a salvação, né? Que ali na hora da morte é a decisão se você está com Cristo ou se você está perdido para ter a segunda morte da vida eterna, quando ele, depois de 1000 anos nesse mundo, né? Os salvos irão com Cristo, mas os ímpios irão ficar ainda 1000 anos sofrendo nesse mundo com Satanás e vão ressuscitar os ímpios depois de 1000 anos para querer batalhar contra a cidade de Jerusalém que vem descendo do céu. Mas esse mundo vai ser destruído com fogo, enxofre e Satanás e os ímpios que não quiserem obter a salvação. Que tristeza, hein, gente? Que tristeza, né? Que Deus venha nos abençoar a conseguirmos pedir perdão até na hora da nossa morte, dos nossos pecados, porque Jesus disse que perdoa todo tempo ele está perdoando, 70 vezes 1000, 70 vezes 7, ele está perdoando o ser humano, e nós obtemos a salvação até na hora da nossa morte, pedindo perdão para o nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, Jesus Cristo. Amém. Amém. Alvo mais que a neve. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis no seu sangue lavado, nós pecadores remidos, eis no seu sangue lavado, converte que tão alvas são, nós pecadores remidos, que de Deus recebemos perdão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Oh, quão profunda a chaga que nos prova quanto ele amou. Nessa chaga pureza para o mais top pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoa, purifica também, ó Jesus.
sim, e de todo pecado. Que maravilha desse amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nos teu sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se no teu sangue lavado, mais alvo que a neve serei, serei. Amém, Senhor, glória a Deus.